Já é de volta com o Rei Grande do Sul. Hoje, o retorno do Rei Pelé ao nosso estado, com direito a jogos históricos contra a dupla Grenal e inauguração de um colosso. Quando você chegou, foi recebida de braços abertos. Essa gravação de 1969 ficou para a história. Um dueto de Pelé com uma certa gauchinha da Vila Iapeí. Pelé, quando é que você fez essa música? O rei agora é uma celebridade, que não passa mais batido por nenhum gaúcho ou gaúcha. Não é, Elis? Pelé, Oi, canta um negocinho pra gente, canta. não dá pra me cantar, Elisa, eu não tenho voz pra cantar. Mas canta, Pelé. Neste jogo dos Eucaliptos, nessa goleada dos Eucaliptos, eu fui. Foi a primeira vez que eu vi ao vivo o Pelé. Setembro de 1958. 3 meses após ganhar a Copa na Suécia, Pelé desembarca em Porto Alegre como uma estrela. E decepciona. Todos falaram muito de que deixou a desejar, não mostrou tudo. O público que assiste aos jogos em Porto Alegre teve poucas chances de ver Pelé jogando o seu melhor futebol. Já se tornou comum dizer que ele não joga bem aqui. Foram 2 amistosos e 2 goleadas. Nos Eucaliptos, 5-1 para o Inter. No Olímpico, 4-0 para o Grêmio. E Pelé expulso. Os jogos da dupla contra o Santos passaram a ser mais comuns após a criação dos torneios nacionais em 1959. Na carreira, Pelé enfrentou o Grêmio 15 vezes, venceu 7 e perdeu 6. Alguns desses jogos ficaram mais marcados. Sob expectativa geral, tem início o cotejo do ano e durante os primeiros minutos os 2 quadros apresentam equilíbrio de forças. Janeiro de 1964. São as semifinais da Taça Brasil. O Estádio Olímpico está abarrotado, como registram essas imagens históricas da RBS. O cérebro de Pelé e os chutes de Coutinho constituem a principal arma do ataque santista. O Grêmio sai na frente com Paulo Lumumba. Mas logo Pelé e Coutinho resolvem aprontar. O jogo termina com vitória santista por 3-1. E gol dele. O gol que faltava, o gol de Pelé, acontece depois de uma jogada onde mostra seu talento de craque. Era o canto de cisne da partida e do Grêmio. O jogo da volta em São Paulo é histórico. O Grêmio chega a fazer 3-1. Mas Pelé marca 3 gols e ainda substitui o goleiro Gilmar, que foi expulso. O Rei segura firme a classificação do Santos para a final. Já o Inter teve o azar, ou sorte, de não enfrentar o Santos por 9 anos. O jogo mais marcante entre os dois é no aniversário de Pelé. Em 1968, a festa é no Olímpico, já que o Beira-Rio ainda está em construção. Nas semanas que antecedem o jogo, a Rádio Gaúcha e a 0 Hora têm uma ideia. E tinha reportagem do bolo sendo preparado, como é que vai ser o bolo. Um bolo de 3 metros de altura e 400 quilos no gramado. Ao saber da surpresa, Pelé se assusta. Puxa, quem é que vai comer esse bolão todo? Em campo, mais um show do Rei. Gol e vitória por 3-1. Depois da partida, o mineiro de 3 Corações é presenteado com um chapéu de gaúcho. O aniversário de 28 anos em Porto Alegre ficou guardado no coração de Pelé. Fica aqui o meu agradecimento àquele povo bom que me fez chorar de alegria no dia do meu aniversário. Aí tem o seguinte, no próximo aniversário você tem que levar a família toda pra lá. Se Deus quiser. Tá bom? Se Deus Um abraço. quiser. O povo tá revendo. Tchau, pra lá. No total, foram 9 jogos contra o Inter. 5 vitórias santistas e 2 coloradas. Pelé fez 4 gols. Mas enfrentar a dupla Grenal em solo gaúcho nunca foi fácil para ele. Após uma derrota para o Grêmio, o Rei afirma: Perder para o Grêmio aqui dentro do Olímpico não tem nada demais. o sentimento na época era esse. Sempre que ele identificava um gaúcho, ele disse, vocês. Se avançasse a conversa, ele chegava nesse ponto do jogo duro. O futebol gaúcho sempre foi mais forte, não? Mais corrido, mais guerra. Todo mundo admirava ele, né, pela humildade dele, pelo carinho que ele tinha para o torcedor. Claro que dentro do campo era uma coisa, né? Pelé também vinha a Porto Alegre pela seleção brasileira.
na primeira vez em 1969 para inaugurar o gigante da Beira-Rio. Pelé, principalmente para os colorados, é uma honra a gente saber que cada lugar que nós vamos do Brasil tem uma beleza dessa. Nessa época, Pelé garantia presença naquela que seria a sua última Copa. Um ano depois, os brasileiros ligaram a TV para ver um conto de fadas. Setembro de 1970. Pelé era indiscutivelmente o melhor jogador do mundo. A seleção brasileira havia acabado de ser tricampeão mundial na Copa do México. Aqui no norte do estado, o Ipiranga montava uma operação financeira arrojada para trazer o Santos à inauguração do estádio Colosso da Lagoa. Se na primeira reportagem nós falamos de um Pelé desconhecido dos gramados gaúchos, quando o rei pisou em Erechim, já era uma estrela mundial. E ele deixou um presente, que ficou eternamente marcado naquela goleira. Já lançamento para Jamiro, Jamiro passou, entrega para Beto. Beto perde a bola, atenção para Pelé, a boca do gol, vai marcar, atira. Gol! Em 2 dias, Pelé passa como um furacão em Erechim. Então, onde ele ia, era confusão, né? Muito cavalheiro, muito atencioso, respondia a todos, né? Com carinho, com respeito. Houve uma multidão de pessoas naquele tempo para querer vê-lo. Como repórter, Francisco teve um dia dos sonhos. Entrevistou Pelé à tarde e transmitiu à noite o primeiro gol da história do estádio. Pelé! É o gol 1040, vai lá, Francisco! Aí foi quando eu entrei em campo. 1040 para Pelé! Lá vai o moço da Rádio Tupi para fazer a entrega da camisa 1040. Naquela época, não era barato trazer Pelé para a inauguração de um estádio. Foi um valor de 100 mil cruzeiros da época. Um valor superior ao que ele recebia para jogos internacionais. Mas para que ele viesse à sala da sua casa, custava apenas o valor de uma amizade. Quando o Pelé veio a Porto Alegre, ele esteve na minha casa, eu era pequena, né? Foi comer um carreteiro de charque. É comida de gaúcho, né? A amizade entre Pelé e Everaldo passou pelos jogos entre Santos e Grêmio, pela campanha do Tri no México e pela casa da família Silva. Eu costumava dizer assim, Pelé é meu tio. Eu achava que ele era meu tio, porque ele era amigo do meu pai e porque eu o via nas fotos com meu pai. Em 1974, semanas após Pelé se despedir do Santos, Everaldo morre em um acidente de carro. Além do pai, a Denise perdeu a mãe Cleice e a irmã Daisy. Sensibilizado, Pelé tomou uma decisão. O Pelé fez um jogo e a renda do jogo foi toda revertida para mim. Eu ainda era pequena e esse dinheiro foi depositado numa conta no meu nome para quando eu fosse maior. A herança que ficou para a Denise é pouca, perto de tudo que o rei deixou para o futebol. As histórias que Pelé colecionou por essas terras vão viver muito, muito mais do que 80 anos. Em todo lugar que eu vou, todo lugar do mundo que eu chego, sou bem recebido, as portas estão abertas no mundo todo. E eu espero que quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né, por causa do nosso querido futebol.